Estamos de volta, né, rapaziada? Sim, para comentar um filme que a gente assistiu recentemente, Coco Horror, né? O Preço da Perfeição, meus amigos. Elton do RC Cash, eu tô sem reação, cara, desse filme, porque olha A que gente estava falando aqui, né? Caramba, Jonathan, é um filme que, assim, é impactante. Ele é muito lúdico, né? Para muita gente, às vezes, não chama atenção, mas se parar para ver a história, toda a narrativa e tudo mais, vai se surpreender. cara, falar na verdade assim, eu tô sem reação por conta que é o seguinte, por mais que o Kokuho, né, que é o protagonista, ele mostra que o seu verdadeiro interesse no teatro, né, no teatro tradicional japonês, cara, ele era um cara que tinha um ego maior que tudo. Por muitas das vezes, até quando ele recebe o legado do seu mentor, né, que o adotou e tudo, e tira e deixa o sucesso levar a cabeça dele, por muitas das vezes ele tinha umas ambições, só que a gente não entendia. E quando ele decide subir o ego e ele decide se entregar ao Senhor Diabo, cara, ali você vê a mudança inexpressiva dele. Então meio que é um filme que te faz pensar, cara. Eu tô sem reação no final, em que o final demonstrou que a vida dele só era aquilo. A linha do tempo dele é muito muito bacana, assim, o jeito que foi construído, né? Porém, assim, né, você vê muitas nuances, né? A cabeça dele, o comportamento dele vem de situações que destruíram, né? Que colocaram ele lá embaixo, e aí você vê o contraste do outro lado, né? Acontecendo também com o outro, né, que é o protagonista também, né, Sim. antagonista. Hã? E Que seja meio como se fosse dividir ali o protagonista, que é o Shinzu, né, que é o porque conta essas duas histórias, né? E aí você vê que, assim, os dois foram doutrinados no mesmo sentido, né? Só que um começa a entender o que é realmente viver no decorrer dali, né? E o outro meio que se perde tanto por causa da história inicial, né? A gente pode dar spoilers pode aqui? dar, pode dar, pode Tá, dar. então, Liberado, é, liberado. tanto por causa da história inicial, que a morte do pai dele, né? Na hora que ele está atuando ali, né? Ele vem de famílias Mafiosos, de né? atores, né? E mafiosos ali, né? Também. E quando ele é adotado, ele tem uma doutrina ainda, né, nessa atuação, só que muito rígida, né? Ele é toda hora, né? Apanha ali para fazer a melhor performance. E isso vai moldando a cabeça dele. Ele fica muito bom, né? Na atuação. Ele fica um cara. Só que aquela coisa que você acabou de falar, o ego dele foi inflando de tal maneira que, assim, ele já estava todo destruído, com o ego inflado, então, tipo, foi Destruiu acabando a tudo. vida dele. Daí você Aquela viu que parte ali que ele começou a, vou falar assim, desvalorizar a filha dele, mano, que ele cita na oração. Eu não vim entregar, eu não vim fazer uma oração pra Deus. Eu tô me entregando ao seu diabo. Falei, mano, E aí eu até perguntei para você quando a gente estava ali, né? Sobre ficou lúdico, né? Quem é o Senhor Diabo? É a mente dele? É ele? É a Yakuza, né? Porque a a gente primeiro começa, momento a gente porque o filme ele trata muito, tipo assim, ele não podia avançar no teatro tradicional, porque ele era ligado muito à máfia, ele precisou, digamos assim, se apresentar em barzinho só para tentar o seu espaço ali de novo, entendeu? Porque tinha algo e algo era Yakuza, né? Só que, só que não, era algo assim, que ele precisava fazer um longo caminho de novo para poder ter a humildade, só que mesmo assim o ego dele cresceu de novo. sim. E aí Gosto. você vê, ele era ambicioso, ele tinha tudo isso, mas ele não era um cara mau, né? Não, não Você era. via que, assim, ele queria a disputa com o irmão dele, não pelo ego, mas para ter um competidor, para que os dois, É né? um Quem rival. vai ser melhor? Ter um rival, né? Que impulsionava ele a ficar melhor toda hora, né? Sim. E a história vai se complementando nesse sentido, né? A história do irmão dele já fica um pouco mais pesada e triste
por causa da doença que acontece ali no que aconteceu decorrer, com o né? pai dele, né? Ele tava com. O pai dele tinha uma doença e essa doença era genética, né? Uma doença Sim. degenerativa, né? Não, eu ia falar da parte hardcore, né? Que Né? ele opinou a amputação porque ele falou, não, eu quero continuar aqui, eu quero... Mas a esposa dele, vamos para os Estados Unidos, vamos procurar recursos, né? Uma solução. Uma solução. Daí o irmão dele não acredita na decisão, mas ele faz isso porque ele quer... Ele não entende ali, ninguém entende ali, mas ele já sabia. Eu vou usar isso ao meu favor, porque senão eu vou morrer numa mesa qualquer, em qualquer lugar do mundo aí, né? Num Uma hospital, mesa de hospital. e eu não vou viver o teatro, que era basicamente a Era o que, vida dele, o que né? os dois foram moldados, Movia, né, né, cara? eles. Sim. Que os dois foram moldados, né? E é meio que assim, quando o Kokuho, né, perde o irmão dele, dá pra você ver ali que ele fica sem um propósito de vida porque era aquilo, entendeu? Até mesmo quando termina a última peça do filme, ele se fica assim, cara, e agora? Eu só tenho isso. Tanto que quando abre a luz assim, fala, pô, que lindo, pô, eu só tenho aquilo. Sim. Cara, e é um negócio muito pesado porque ele foi longe, o ego dele ficou longe, só que mesmo assim ele ficou sozinho. E todo Sim. mundo Você fala vê que na cara dele, cara. Então, você vê que, assim, a própria filha, né, dele sente, assim, né, ele falou, tipo assim, ela, naquela conversa, ela tem uma conversa com ele, e reveladora, e ela fala, você conseguiu, você conquistou tudo que o Senhor Diabo deu, né, e a plateia te ama, você é o melhor, você é o melhor, então, eu fico esperando, né, para ver as suas ações, como que vai ser para mim aplaudir você, né, não, ela falou e que eu aí, te venerava como profissional ali. Só que sim, mesmo assim, faltava ele alguma coisa que perdeu, era né? parte Ele do. não Ele vive, perdeu. ele não conviveu com ela, ele largou, ele ignora ela quando criança, né? Ela gritando papai, né, tal. E ele ignora ela e ela guardou aquilo, assim, e mesmo assim ela admirava. Só que ele não voltou atrás, né? Ele falou, eu sei quem você é, quando que ele encontra a primeira vez, ela já adulta, né? Ele fala, eu sei quem você é. Então ele já sabia desde o começo. E ele mesmo assim não desceu, né, do A salto ali, realidade ele dele tava, não muda, não né? desceu pra ele, cara. Sim, E eu acho muito da hora é que depois que ele tem esse encontro com a filha dele, ele sobe sem expressão no palco. sim, Muda assim de uma maneira, cara, que é muito. Você vê ali, assim, pô, tá tendo uma direção de arte muito boa. E eu acho muito da hora é como que o filme ele mescla entre as cores branco e vermelho, né? Que é algo que tanto que é algo que eu queria comentar que pode significar duas coisas, né? Enquanto o vermelho para nós é algo meio pesado, meio de sangue, o branco é paz. No Japão pode ser o inverso, em que o vermelho pode ser a vida e o branco a sim, morte. mais lúdico, né? Mais Ele, lúdico o negócio, cara. ele tem muito contraste, assim, pesado também com relação ao ambiente, né? Não é só, por exemplo, aquela cena que ele já estava na decadência, né? Que ele começou a ir para esses barzinhos, daí você vê o peso do ambiente, a atmosfera não era legal. Tanto é que ele encontra aqueles bêbados lá que ele acaba batendo nele, e Acharam você vê que era isso, mulher, mas na verdade era homem, tá era ligado? homem. E aí ele sobe no telhado e ele já tá bem louco. Ele bebeu, ele ficou, né? Ele tava depressivo naquela situação. E aí a mulher que andava com ele, né? Que era a esposa dele, ela fala: para onde você tá olhando? E ele tá olhando assim, tipo, aquele olhar do teatro que você acabou de falar. Ele tá olhando, cadê o meu palco, né? E ele não olhava ela, daí ela sai chorando, né? Tipo, ela nunca foi importante para ele. A situação O foi teatro era basicamente acima de isso. tudo, cara. Era É acima muito de bom. tudo. E aí você vê naquela situação que eu até falei para você na hora ali, o carro deles quebram e aí ela que sai para ver se troca o pneu, ela que faz a situação. Ele nem Enquanto se ele não move, sabe, não tem reação, tá ele ligado? não Não tem tem, nenhuma ele não tá atitude. nem aí, assim, tipo,
ele vai fazendo as coisas, mas ela não é importante. Ele põe ela, tipo, Segundo plano, cara. leva aí, faz E isso eu aí, acho né? muito da hora é que todo mundo em volta dele joga isso na cara dele. E É, ele não quer, e ele não liga não vira a chave pra isso. Mano, você tá perdendo, cara. você tá perdendo Muito. o que é precioso para você. Você tá vivendo a fantasia. Sim, Que aí é a mensagem para o público, para quem tá assistindo, né? A gente vive hoje, muitas vezes, uma rede social, alguma coisa, né? Que é lúdico, né? Aquilo lá, ele é teu status, inflar o ego, mas o que realmente importa tá aí, tá com você o dia a dia, né? Tá do teu lado, mas você tá dando valor? Você tá entendendo que isso aí tem muito valor para você? Ou é mais uma coisa, você tá ou é deixando, né? mais uma peça de teatro que você tá Mais querendo um, passar, tá é ligado? isso, é isso. É muito forte a É mensagem muito que ele forte essa deixa. mensagem, cara. E é assim, por mais que esse filme não tenha muito mais indicação, mas o que ele quis passar, velho, ele tinha que estar pelo menos indicado na categoria de melhor filme estrangeiro, porque assim, as mensagens, quando querem ser fortes, são aquelas mensagens, cara, que te deixa desconfortável, mano. Tinha um momento do É, filme que eu falei, ué, mas vai cutucar nessa ferida de logo assim já? No primeiro instante até no último momento é na cutucada de ferida, mano. uma coisa que eu achei legal é assim, como eu falei, a pessoa que for assistir é um filme japonês, ele é um filme que mexe no lúdico, então você assiste, às vezes você vai ter aquela Você não sabe se estranheza, é você não teatro ou se vai é realidade, tá ligado? e você às vezes não vai curtir tanto porque ele vai ter umas vozinhas, às É vezes vai muito fazer teatral. aquela. O filme, É ele é muito muito teatral. teatral, é. Muito teatral. Só que ao mesmo tempo ele já tá contando um roteiro forte desde o começo, assim. Logo de cara ele já te apresenta uma situação que você olha e fala, caramba, Ele que, começa com uma que situação real, diferente. É, é depois ele muda para uma fantasia, só que ao mesmo tempo, essa fantasia, quando é cortado pra galera viver a vida, pô, você vê ali que a pessoa vive no cru, no sujo e tal, a pessoa tem uma vida, vou falar assim, desprezada, sabe? E você sente que as pessoas, até mesmo o protagonista, quer voltar naquela fantasia, por quê? Porque eles se sentem bem naquilo. E quando a filha sim, dele fala assim, pô, você conseguiu tudo, mas ao mesmo tempo, eu não sei mais quem é você, cara, aquilo ali dói. É um negócio é. que te faz E, pensar, mano. E eu achei legal, assim, ó, o filme ele se passa em várias épocas, né? Vai É, mostrando ele evoluindo, ele crescendo, né? E as datas vão aparecendo. E toda vez que mostra a evolução do filme, ele tem ainda o mesmo sentido de linear mesma de linha de pensamento, cara. É muito então, boa. assim, ele mostra, ó, o mundo mudou, mas ele não muda. Ele não mudou. E fica repetindo Eu várias acho muito cenas, da assim, hora. para. Olha só o que eu reparei no filme, assim, quando a gente assistiu. Ele começa todo alegre, aí ele vai descendo as expressões, você vê ali, né? Ele passa por uma curva de evolução. Aí chega no momento que ele para e fica na mesma expressão, assim. Você vê assim, pô, alguma coisa aconteceu com esse cara. Aí eu fui reparar que ele perdeu no diálogo da filha dele, que você vê que ele quer passar uma interpretação, só que ele tá Sim. naquele mundinho, sem reação, tá ligado? Pô, perdi a Sim. filha, mas, mano, você não Da- ligou o que tá acontecendo? é complicado. Não, E daí mostra esse outro lado também da família dele, né? Ele tem um filho. Esse sim, filho é apresentado lá, né, quando é criança. Quando ele vira adolescente, ele vira ele, você viu? Tipo, ele tá entrando nesse universo do teatro e ele tá sendo disciplinado por ele. sim, E a posição dele de quem tá disciplinando, ela já é um olhar crítico, assim, é bem clínico na coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que ele absorveu uma maturidade artística, sim. porque ele mesmo sendo rígido, pegando na mão, ele já não bate na Não, criança, né? Ele não, coisa que com ele apanhava, né? Ele era machucado, né? E ali nessa hora há uma evolução, acho que na carreira, no na jeito carreira. de trabalhar. Mas mesmo assim, você não vê um amor
total ali. Você vê só Uma a questão dos afeição, tá ligado? Você só respeitos. vê ali o Tipo, respeito, mais é, a parte ali do profissional, mas você não vê não- aquele íntimo, tá ligado? Meio como isso. assim, tô Só treinando. que ali, só que ali também tem aquela questão. A menina, que seria a filha, ele não iguala ao menino, né? Tipo, Não. ela é a filha bastarda. Ela, né? Você É, vê essa diferença no roteiro ali, né? e eu Na acho muito da parte hora quando vai como que contando a história. o irmão dele, lógico, né? O Koguro, né? O irmão dele, estavam sendo tratados pelo mentor dele. Tipo assim, enquanto era algo meio família e tal, ele foi totalmente o oposto. Ele foi para um caminho Uhum. mais só profissional, não naquela mais de amor e tal. É igual quando o pai do Shizuki diz assim: ó, mas você é meu filho, mas eu importo com você, ó. Você é bom, o Kogu, mas mesmo assim você tem que ter um lado sentimental. Tipo assim, mesmo batendo nele, mostrando assim, ó, é isso. Sentimento é isso. Você tem que ter um pouquinho mais de empatia, tá ligado? Algo mais emocional ali. E é uma coisa legal, né? É Teve a uma coisa parte muito boa. dele ali, do pai, e a mãe sempre apoiou o pai ali, né? Sempre estava ali no apoio. Mas quando o pai ficou doente e teve que sair, ele não escolheu o filho, né? Ele escolheu quem ele estava treinando, mas ele não escolheu o filho. E aí a mulher assumiu o papel de mãe mesmo e falou: você não escolheu o seu próprio filho, o seu sangue, vai dar para ele a liderança. E Na ali, peça, né? na peça, e ali os dois ficaram, né, numa discussão, né? O motivo pelo qual ele sumiu durante 7 anos, né? O motivo pelo qual ele sumiu é você. Você é o Sim. cara ruim. E ele, tipo, ficou com aquele sentimento. Você vê ali que ele Pressão, né, na recebe as cabeça dele. palavras, ele recebe as palavras e vai sendo moldado ali. Só que, assim, ela não perdoa. Você vê Não. lá pra frente que ela não fala mais, né, tal. Ela respeita a situação e tudo mais, mas ela não perdoa mais ali essa situação de o filho ele foi entregue, né? Ele saiu pelo mundo por causa de uma situação. Uhum. Antes de ele ir embora, na época que eles estavam que ele decidiu, né, que não seria o filho para ser o protagonista, o filho meio que não entendeu, ficou com raiva, se rasgou todo e Sim, depois ele volta numa pequena fração de humildade assim, fala: "Não, sim. meu pai que te escolheu, você e tal". Tem E que aí ele honrar. vai embora, né? Ele não, ele faz o teatro, né, na ocasião, mas aí ele some. Aí ele E some. quando ele volta lá, que ele tá doente e tudo mais, ele pede para fazer o papel que foi negado pelo pai dele, né? Ele Sim. fala: Ó, eu queria fazer a fulana de tal, né? A personagem X, porque a personagem X era. Ele falou: Eu Era muito entendo ela, caricato. eu Pra sei ele era tudo, melhor papel, porque era o melhor papel. era o melhor papel pra ele. Tanto que até mesmo quando ele começa a ter os sintomas ali da doença degenerativa, ele olha assim pro Koguro e fala assim, mano, vamos até o fim. Mesmo tropeçando ou caindo aqui que eu tô doente, vamos até o fim. É impressionante, né, o Jonathan? Porque o que acontece? Aquela situação ele resgata e fala: só o meu pai não me deixou, mas eu quero. Pediu para o irmão. O irmão, na hora, olhou para ele e falou: Não, o papel é teu. Só que assim, lembra daquela rivalidade que eu falei lá no passado? Ele tinha a rivalidade, mas dentro do teatro os dois era unha e carne. Ele realmente, a família dele era o teatro. Um era Então, a família ali. então naquela hora ele olhava para o irmão de uma maneira diferente, né? Sim. Pra esse filme de 0 a 10, mano, eu não dou 10, porque aquela edição desenhada de transição mostrando, tipo assim, meio desenhada assim na parte das coreografias e tudo, tem pontos que não precisa. Então eu dou 9, mas que o roteiro do filme tá bem feito, assim. Porque ele é um filme, assim, que eu preciso reassistir de novo pra entender mais esses lados da Exatamente. cultura, porque é algo
essas partes mais técnicas da atuação e tudo, que a gente até viu ali. E você vê ali que eles usam muito termo técnico, muito termo específico. Então é um filme que tem que ser reassistido de novo para você pegar esses curiosidades. Mas eu tiro isso um ponto porque tem momentos ali que a edição atrapalhou um pouquinho na parte que eles adicionam efeito que não precisava. Algo na parte de cenas ali das pessoas ali. Então por isso que eu dou 9 para esse filme. E você? Cara, ó, se fosse falar de fotografia, eu dava 10 aqui, É né? 10. Ó, a gente até Fotografia é comentou 10. ali, Cara, a tá direção de lindo, as arte e a cores, tá, maquiagem tá nossa, boa. Tá tá impecável. lindo. Agora, assim, o filme, ele é muito longo, como você falou, assim, tem muita filosofia, ele tem uma conexão até com animes de estúdio Ghibli, até falei, né, um pouquinho de... A gente porque referiu ele... até o Cisne Negro por conta do. e, Um precisa morrer para o espetáculo ficar perfeito, tá ligado? então, assim, essas linhas do tempo de silêncio, aconteceu muitas vezes, né? E o filme já é longo, né? Se tivesse esses cortes, pelo menos você ia ter mais respiro, né? Tinha horas Eu acredito que que o filme eram poderia ser mais cansativos dinâmico. mesmo, né? Ele não é dinâmico mesmo. Ele já não é dinâmico pela questão de explorar bastante esse lado teatral e tudo mais, mas mais cantado, mais cultural, diferente do teatro que a gente está acostumado a ver, né? E assim, eu não vou falar que ele é uma nota baixa, mas eu daria 8 pela situação ali. Eu acho que minha nota é um 8, mas ele tem um bom roteiro. Eu indicaria sim esse filme, mas como eu falei, não é para todo mundo. Vai ter gente que vai assistir Não, ele é um filme e cabeça. ele é um filme todo intelectual mesmo. Ele tem esse processo de você tentar descobrir o porquê que ele faz isso, o porquê disso. Tanto é que até agora a gente não, pelo menos nessa primeira vez, a gente só assistiu uma vez, né? Até agora a gente não entendeu se o diabo, né, que ele se refere, seria essa Yakuza, ou tem vários outros Ou pontos, a né? O mente próprio dele, tá pai, ligado? a Ou até mente mesmo a dele, mente, entendeu? tem É vários outros possível. pontos que poderia ser, mas tudo leva a um roteiro bem Tudo se fechadinho. converge na quero ego dele. Então, Tem tudo isso. Mas assim, daria 8 por causa disso. Ou, talvez mudaria minha nota assistindo de novo, eu mas também. agora, nesse momento, assim, eu daria um 8, assim. Cara, e assim, maquiagem e cabelo tá impecável. Merece pra mim um Cara, Oscar ali digno, é muito gente. legal, cara. Tá Muito muito legal. bom. Estamos Muito. encerrando mais um papo. Elton, quero agradecer a sua presença aí por discutir esse filme aí comigo. Não é, gente, é um filme que não é pra todo mundo, só digo isso, né? Então, assim, vão pro cinema, assistam, que assim, gente, é um filme que vocês têm que prestar bastante atenção. Ele é um filme que não é pra todo mundo e você vai absorver e você vai sair do filme com aquela, você vai sair do filme meio, eu não vou falar que você vai ser destruído, mas você vai sair do filme pensando. É aquele filme que te faz pensar, né? E já aproveita, faz as despedidas e o agradecimento que é o RC Cash, Elton. Valeu, Jonathan. Agradecer aqui. Para quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho, eu estou na página do RC Cash Oficial, no Instagram, no YouTube. Falando sobre o filme, eu indico para que vocês tenham a experiência. Vão assistir, tirem suas próprias conclusões, né? Como eu falei lá e o Jonathan também confirma, não é para todo mundo porque ele é muito cultural, ele é bem raiz mesmo japonesa, então quem já não curte tanto vai ver muito isso, né? Mas mesmo assim, dá uma chance para ver se o roteiro te pega, porque ele é diferente, mas ele é gostoso no decorrer do filme. Você vai se apegando aos personagens, vai tentando entender mais. Eu gostei bastante e eu indico sim, assistam e tirem as próprias conclusões assim de vocês. Exatamente, gente. Quem quiser acompanhar o trabalho do Elton, segue lá o RC Cash, os parceiros nossos também. Elton, muito obrigado. Volte mais vezes aí, que venham mais Com certeza. oportunidades como essa, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, tchau, gente. Valeu.